O remoto vale de Ennerdale, no noroeste da Inglaterra, é um lugar de inquestionável beleza, com as suas vistas de colinas deslumbrantes. Aqui existem poucas estradas, muitas cabanas pitorescas, muitos lagos imaculados e mesmo muitas ovelhas. Mas quem olha hoje para esta paisagem não imagina que ela esconde uma história sombria. Uma história passada no ano de 1810. Mas antes de vos contar a história, peço-vos que subscrevam o canal se ainda não fizeram. Cliquem no sino das notificações e deixem um like. E vamos lá então conhecer o estranho caso do cão vampiro de Ennerdale. No ano de 1810, um visitante sinistro chegou ao pacífico vale de Ennerdale. Uma criatura misteriosa que não só mataria impiedosamente centenas de ovelhas, como também as drenava do seu sangue. Uma criatura que deixou a população local completamente em pânico. O primeiro indício de que algo estranho e malévolo estava a acontecer foi quando um criador de ovelhas alegou ter visto uma estranha e enorme criatura. Uma criatura parecida com um cachorro. O pastor avistou-a na encosta de uma montanha. Nos dias seguintes, começaram então a ser encontradas muitas ovelhas sem vida. Ovelhas que tinham sido mutiladas por o que aparentava ser um animal grande e poderoso. A maior curiosidade era mesmo a falta de sangue nos animais. Para a população, isso foi assustador. Ninguém tinha conhecimento de predadores que pudessem infligir estes danos tão graves e severos. Para eles, ficou imediatamente claro de que não se tratava de um cão normal. Enquanto os aldeões tentavam descobrir o que teria causado essa situação assustadora e que ligação ela teria com a besta vista pelo pastor de ovelhas, muitas mais continuaram a aparecer nos campos, sem vida e sem sangue. Começou com uma ovelha aqui e ali, mas rapidamente aumentou de intensidade. A certa altura, já eram cerca de 8 ovelhas por noite. A culpa era claramente desta entidade ou criatura desconhecida. Por mais estranho que fosse, o sangue ser sempre drenado da mesma forma, o que espantava mais os aldeões era que estas ovelhas raramente mostravam sinais de terem sido comidas. A certa altura, a quantidade absurda de ovelhas a aparecer sem vida nos campos levou a população a pensar que a matança ocorria apenas por diversão. Chegaram a esta conclusão, pois não conheciam nenhum animal que precisasse de tanto sangue. Isto tornava tudo ainda mais bizarro. Até esta altura, ninguém tinha realmente visto a criatura. Existiam apenas uns poucos relatos de pessoas que diziam ter visto uma criatura sombria, fugaz e grande. Os relatos descrevem o animal como tendo uma forma canina, e isto, claro, levou a rumores de que se tratava de um lobisomem. O número de ovelhas sem vida continuava a aumentar, e os habitantes locais perceberam que a coisa não iria parar tão rapidamente. Recompensas foram oferecidas a quem trouxesse o corpo da besta. Carcaças de ovelhas envenenadas foram deixadas nos campos. Armadilhas foram colocadas e várias pessoas voluntariaram-se para guardar a área. No entanto, tudo foi em vão. A situação continuava a piorar e formaram então grupos de caçadores para tentar caçar e matar o que alguns agora chamavam The Great Dog of Ennerdale, ou seja, o grande cão de Ennerdale. Outros chamavam-lhe The Vampire Dog of Ennerdale, ou seja, o cão vampiro de Ennerdale. Começaram por levar cães de caça, mas logo se tornou evidente que a maioria dos cães estavam absolutamente aterrorizados e recusavam-se a entrar na mata. Um ou outro cão mais corajoso chegava a entrar na mata, mas esses nunca mais eram vistos. A criatura parecia mesmo estar a provocar os habitantes locais, pois mesmo sendo caçada, ela não parava com as suas matanças. Ocasionalmente, deixava os animais feridos, mas ainda vivos. Surgiu então, e pela primeira vez, um avistamento da criatura. Um fazendeiro alegou tê-lo visto e descreveu-o como uma criatura grande e musculosa, um cruzamento entre um lobo e um gato enorme. Tinha pele marrom e tinha listas brancas nas costas. A boca era cheia de dentes afiados e grandes. Os locais teorizavam
poderia ser um leão, um tigre, um lobisomem ou algum tipo de demónio sobrenatural. Desesperados para terminar com a situação, a recompensa aumentava de dia para dia. Com tanto dinheiro em jogo e as mortes de animais fora de controle, enormes grupos de caça a cavalo, acompanhados por dezenas dos cães de raça mais ferozes, começaram a vasculhar o vale em busca do animal. Estes grupos reportaram algumas histórias de encontros com o animal. Uns grupos disseram mesmo que tinham chegado a disparar contra a criatura, mas que esta tinha conseguido escapar. Um destes grupos de caça alegou que a besta simplesmente matara todos os seus cães e tinha inteligentemente escapado a todas as armadilhas que lhe tinham sido preparadas. Outro dos grupos alegou tê-lo cercado num bosque e que o único caminho para sair da armadilha seria o caminho por entre os caçadores. Os caçadores foram apertando o cerco e quando pensaram que tinham encurralado a criatura, esta simplesmente não estava lá. Foi como se ela tivesse evaporado. As notícias dessas fracassadas expedições de caça reforçaram ainda mais a ideia nos aldeões supersticiosos de que esta criatura não era um animal comum. Julgavam que a besta não era um animal de carne e osso. Os aldeões mais supersticiosos juravam que era uma criatura sobrenatural e que não era deste mundo. A situação chegou ao ponto em que as pessoas tinham medo de deixar os seus animais na rua. Muitas delas tinham também medo de sair à noite de casa. Após 6 meses de terror e pânico, um caçador chamado Jonathan Patrickson liderou uma caçada que incluía 200 caçadores e o mesmo número de cachorros. Conseguiram rastrear o animal e viram-no finalmente a entrar num campo perto de Stockdale Moor. Perseguiram-no e conseguiram finalmente ferir esta besta. Já ferido, o animal tentou escapar aos cães, mas devido ao seu ferimento, simplesmente não foi capaz. Foi então que o caçador John Steele conseguiu finalmente acabar com a criatura. Este encontro foi descrito no livro de William Dickinson Cumbriana. O livro chama-se Os Fragmentos da Vida Cumbriana. A criatura invasiva foi finalmente morta e mostrada por toda a cidade. De seguida, foi colocada no Museu Houghton, em Keswick. Por lá permaneceu até o museu fechar em 1876. Depois do fecho, a carcaça do animal parece ter-se perdido, pois ninguém sabe o que dela foi feito. Ficamos assim para sempre privados de qualquer evidência física que comprove esta história. Tudo o que podemos fazer agora é imaginar e especular que criatura seria este vampiro de Annandale. Algumas das especulações é que esta besta teria fugido de um dos muitos circos que nesta altura eram bastante populares na Inglaterra. Estes circos eram conhecidos por exibir animais exóticos de todo o mundo. Devido à sua aparência misteriosa, foi sugerido que o animal poderia ter sido um lobo ou talvez um tigre da Tasmânia. Mas isso seria um pouco estranho, pois essas criaturas não são conhecidas por atacarem animais tão grandes como as ovelhas. De facto, agora sabemos que esses animais têm mandíbulas relativamente fracas. Uma hiena fugida do circo também foi uma possibilidade, mas uma única hiena causar toda esta matança parece muito pouco provável. Outra especulação poderia ser algum tipo de cão grande e selvagem, como um mastim ou uma raça desconhecida e com listas. Se fosse um cachorro, julgo que a população rapidamente o identificaria como tal. E para sempre vamos ficar na dúvida de que animal seria este vampiro de Annandale. Chegamos assim ao fim de mais um vídeo. Espero sinceramente que tenham gostado. E vocês, qual é a vossa opinião? Qual seria o animal responsável por esta matança? Digam-me nos comentários.
Só me resta lembrar-vos para partilharem os vídeos nas vossas redes sociais. Se ainda não subscreveram e até gostam do canal, não se esqueçam de subscrever. Para não perderem os novos vídeos, cliquem no sino das notificações e se gostaram do vídeo, deixem um like. Pessoal, até ao próximo vídeo.